Quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Estão todos felizes? Quero cumprimentar os irmãos internautas também com a paz do Senhor. E que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um em nome de Jesus. Estou feliz por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente Robson Ferreira, que está de viagem e presente no Espírito. Louvo a Deus por a vida de cada um de vocês, pela vida dos cinegrafistas, dessa produção que está fazendo com que a imagem esteja chegando do outro lado. Deus os abençoe de uma forma especial em nome de Jesus. Amém? Vocês querem ouvir a palavra de Deus? A palavra de Deus é algo muito importante para todos nós. A palavra de Deus é aquilo que nos ajuda a manter-se de pé. Quando eu aceitei Jesus, eu não gostava de ler nada. Sabe o que é nada? Nada. E principalmente quando se tratava de Bíblia, com essas letras tão pequenas, que não dá para ler isso. Mas eu aceitei Jesus. E por incrível que pareça, logo em seguida eu comecei a ler a Bíblia. E comecei a gostar da Bíblia. E eu comecei a entender a Bíblia, porque eu já tinha lido antes, mas não entendia nada. Antes de aceitar Jesus, eu li o Novo Testamento quase todo. E não entendi nada. Mas depois, eu comecei a entender a Bíblia. E até hoje eu estou entendendo um pouquinho da Bíblia. Só que tem um detalhe interessante. Quanto mais a gente estuda, mais descobre que não sabe nada. Portanto, significa que não podemos parar de estudar. Temos que estudar. Não é só a Bíblia. Outras coisas também é importante estudar. Aleluia. E nos preparar para estar ensinando. Eu tenho às vezes um pouco de dificuldade na hora de preparar uma ministração pelo seguinte. Primeiro eu pergunto para Deus o que Deus quer que eu a transmita para a noiva dele. O que é que as pessoas precisam ouvir? E eu me incluo nisso. Senhor, o que é que nós precisamos ouvir na terça-feira? E eu peço a Deus e fico aguardando a resposta de Deus. Deus abençoe. Fica aguardando a resposta de Deus. Aí parece que Deus demora a responder. Eu digo, parece. Mas às vezes não foi Deus que tardou. Às vezes foi a minha compreensão que não conseguia alcançar a resposta. Eu tinha um livro que tinha 1000 esboços. Só que eu deixei o livro de lado, parece que não resolvia nada. Senhor, o que é que o povo precisa ouvir? Nenhuma daquelas mensagens, daquelas 1000 servia. Eu tenho muitos estudos preparados. E às vezes nenhum deles serve. Fazer o quê? Então temos que mergulhar. Temos que mergulhar. E nessa noite vamos estar falando um pouquinho de muito que Deus tem. Bom, antes de começar o estudo, vamos analisar o tema das terças-feiras. Quais são o tema das terças-feiras? Eu acho que está havendo dúvida entre vocês. Nas terças-feiras foi liberado um tema para ser ministrado. O tema é qual mesmo? Frutificação e multiplicação. Repetindo para memorizar, vamos lá? Frutificação e multiplicação. Primeiro frutificar para depois multiplicar. Tem como multiplicar zero? Zero se multiplica? Sim ou não? Não. É preciso que existe um número para que tenha como multiplicar. Eu ainda não ministrei sobre esse tema na última vez que eu ministrei. Já era o tema, mas eu não ministrei sobre o tema. E hoje, talvez não seja o tema também.
Mas escute. Multiplicação, melhor dizendo, frutificação e multiplicação. São duas coisas, correto? Frutificação, multiplicação. A leitura foi frutificar e multiplicar. Eu quero tentar entrar no meio dos dois. Permita-me. Eu quero ver se entra aqui entre o frutificar e o multiplicar. Para isso, eu preciso da sua atenção. Eu vou entrar numa área aqui muito delicada. Aleluia. Agora, por que eu vou entrar no meio disso aqui? Eu acho importante, eu estive orando para isso. Eu estive orando por esse detalhe. Muitas pessoas ele recebe, ou seja, muitas pessoas ele frutifica, só que na hora de multiplicar, às vezes acontece um tipo de bloqueio e não consegue ir para frente. Compreende isso? Está difícil de entender? No final vai dar certo. Deixa eu explicar então uma coisa material, uma coisa fácil de você entender. Eu vou entrar na área empresarial, permita-me. Tem pessoas que lebram comércio e o comércio vai muito bem no começo. Depois eles chegam num patamar e não conseguem passar dali. Porque às vezes entra outras áreas. Vai ter que contratar funcionários. Ele vai ter dificuldade administrativa. Vai ter dificuldade na gestão de pessoas. E não consegue ir para frente. Houve um bloqueio. Ou seja, ele frutificou e na hora de multiplicar houve um problema. E eu quero entrar exatamente aqui. Depois do frutificar. Quem já frutificou aqui? Levante a mão. Só porque eu não levantei a minha, ninguém levantou a sua, né? Quem já frutificou, levante a mão. Estão preparados para multiplicar? Então vamos entrar aqui nesse detalhe. Quero estar lendo aqui no livro em um dos profetas menores, chamado Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1. Quem encontrou diz aleluia. Ninguém encontrou ainda? É um dos profetas menores. Aleluia. Glória a Deus. É vizinho de Oséias e perto de Amós. É como fosse a igreja sede entre a Leandra e Amós. Aleluia. Capítulo 1, versículo de número 2. Todos encontraram? Aleluia. Olha só. O verso 3, verso 2. Verso 3. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Amém? Aí ele conta uma situação aqui, versículo número 4. O que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu o locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Amém. Amém, irmãos? Recapitulando o versículo 3. Ele está citando aqui, beleza, vou fazer um resumo do versículo 3. O verso 3 está citando aqui 4 gerações. Faz uma narração, e essa narração vai passar de bisavô para avô, avô para pai, pai para filho. Compreende? Então eu quero 4 voluntários aqui, rapidinho, sem demora. 4 voluntários, homens.
vou ter que escolher para não ter... Faça favor. Cadê o Eric? Está desocupado? Está ocupado? Está ocupado? Cadê o José? Faça favor. O Lázaro, cadê o Lázaro? Aleluia. Louvado seja Deus. Coloca por sequência de altura. Aleluia. Eu preciso de mais um mais baixo do que os irmãos aí agora. Hã? Cadê o Gabriel? É Gabriel? Gabriel, né? Faça favor, Gabriel. Fica do lado do irmão José. Aleluia. O irmão Gabriel, que é o menor, representa nós. O irmão José representa nosso avô. Não, peraí. Deixa eu não posso perder aqui. Representa nós. O irmão José representa pai. O Efferson Kennedy representa avô. E o Lázaro, o bisavô. Certo? Depois vocês meditam no texto que foi lido. O texto quer dizer isso. Então diz o seguinte: fazer uma narração a vossos filhos. Ele vai fazer uma narração para ele. E vossos filhos a seus filhos, irmão José. E os seus filhos a geração vindoura, para o Gabriel. Está claro? Está claro? É isso que quer dizer o versículo número 3. É isso que quer dizer o versículo 3. Agora, antes que eu entre no outro versículo, eu queria fazer uma pesquisa. É complicado fazer devido ao número de pessoas. Tinha que ter mais pessoas para fazer uma pesquisa. Se eu pedisse para levantar, tinha que ter pelo menos 100 pessoas. Se eu pedisse para levantar as mãos, quem de vocês que o seu avô, aqui está o avô, era empresários ou fazendeiros, o número de mão iria levantar. Depois, qual do seu avô, não, bisavô aqui, né? Qual do seu avô era fazendeiro ou empresários? Quantos de seus pais era fazendeiro ou empresários? Agora pergunta para nós: quantos de nós somos fazendeiros ou empresários? Levante a mão. Teve gente que ficou com dúvida de levantar um dedo. Agora escute. Deus abençoe, pode sentar. Agora escute. Isso é muito sério. Quando se faz uma pesquisa nesse sentido, para essas 4 gerações, começando do bisavô até chegar a nós, o número de fazendeiros e empresários era bem maior do que até chegar a nós. Aí vem uma pergunta: por quê? E a resposta tem: a frutificação. Nós não conseguimos frutificar, ou seja, multiplicar, melhor dizendo. Não conseguimos multiplicar. E o Joel, usado por Deus, traz a nós, eu digo nós, uma reflexão nessa noite de terça-feira. Eu acredito que ainda podemos mudar o quadro dessa história. Agora, a questão é, quando entramos para o versículo de número 4, eu não sei como diz a tua versão aí. Aqui diz: o que ficou da lagarta. Aqui apresenta 4 tipos de insetos
No versículo 4. 4 tipos de insetos. Compreende? Analisamos 4 gerações, que é a narração que pede no versículo 3. Fiz para você uma análise, a partir do nosso bisavô até nós, o quanto há uma decadência de frutificação. E o verso 4 menciona 4 tipos de insetos. O que sobra de um, o outro vem. E o que sobra do outro, ele vem. Há uma versão que chama de devorador, cortador, migrador, destruidor. São 4. Segundo alguns estudiosos, chama esses insetos de legiões de demônios. Segundo alguns historiadores, ou melhor, alguns estudiosos, diz que cada um desses representa legiões de demônios. Não é séria a coisa? E às vezes eles impedem que você multiplique. Vem multiplicar. Às vezes você consegue frutificar, mas na hora de multiplicar você não consegue. Isso é sério, irmãos. Agora, o que mais me preocupa nesses 4, todos é preocupante. Mas tem um que preocupa mais. Sabe qual? Talvez o nome está diferente da sua aí. Inclusive nessa minha também está diferente o nome dele nessa versão. Chama-se migrador. Tem alguém com esse nome aí? Migrador? Migrador. Por que migrador nos preocupa? Querem saber por quê? A pessoa, não, aqui não dá mais. Eu vou sair dessa empresa e vou para outra, que eu não aguento mais aqui. Ele sai do emprego e vai para outro lugar. Chega lá, o problema continua. Por quê? É porque ele migra. Vai para lá também. Não adianta. Tem gente que tudo que faz dá errado. Vou mudar de país. Não adianta. É migrador. Você vai ter que derrotar ele. E hoje é o dia. O migrador acompanha a pessoa. Não tem como. Aleluia. O problema não é o lugar. O problema não está no lugar. Está na situação que tem que ser resolvida. É o migrador, não é preocupante? É preocupante. Aleluia. Irmãos, e quando a gente lê isso aqui para frente, você não tem noção de coisas terríveis que falam isso aqui. Porém, Deus sempre nos traz uma solução para resolver a questão. Deus sempre traz solução. Agora, a questão nessa noite é o seguinte: eu estou aqui mostrando um problema, e eu não posso sair daqui sem trazer a solução para você. Porque se eu for terminar aqui sem trazer a solução, é perigoso vocês querem me pegar depois. Mas como Deus é misericordioso, no próprio texto tem a solução para isso aqui. Quem encontrou a solução? 5. Despertai ébrios e chorai e gemei, todos os que bebeis vinhos, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Não é a solução. É problema ainda. Ainda é problema. Me mostra a solução no texto, irmãos. Estamos numa escola. E às vezes eu peço a participação dos irmãos. Quer encontrar a solução? Me mostra a solução aí. Aleluia. Não é possível, ninguém vai mostrar a solução aí. Se formos para o versículo de número 13. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdote, gemei, ministro do altar.
Aleluia. E passai vestido de pano de saco durante a noite, ministro do meu Deus. Esse pano de saco na época, era um símbolo de humilhação. Vestia aquela roupa horrível e às vezes ainda jogava a terra na cabeça. Era coisa terrível, né? Era um símbolo de humilhação. Mas como a gente indo mais para frente. Deixa eu terminar esse versículo 13 aqui. Que diz o seguinte. Vou começar de novo. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdote. Gemei, ministro do altar. Entrai e passai vestido de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus. Porque a oferta de manjares e a libação cortada foram da casa do vosso Deus. Olha, uma das causas do problema, às vezes é complicado falar isso aqui, mas eu vou falar. Uma das causas que impede a multiplicação são exatamente quando nós o retemos e não dizimamos e ofertamos a casa do Senhor. Segundo esse texto, de acordo com esse texto aqui. Cortada foi, parar de ofertar, parar de entregar dízimo. Então parou-se de multiplicar também. Porque quando ofertamos, como dizimamos, é igual plantar. Se planta, colhe, se não planta, não colhe. E quando se fala de plantar, se fala de boa semente. Se eu vou plantar, eu escolho a melhor semente para plantar. Eu já plantei. Já plantei arroz, já plantei feijão. Então você prepara a melhor semente. E com um detalhe, coloca veneno nela para os insetos não comerem. E quando vamos ofertar ou dizimar, às vezes nós preparamos as moedas. Que nem criança quer moeda. Você acredita nisso? A minha netinha, começando a falar, quando eu estava na Bélgica ainda, você acha que ela queria moeda? Não vou, não quero isso não. Eu continuo, eu paro. Agora já foi, agora eu vou ter que falar, porque me deu o microfone. E se tomar o microfone, eu falo sem. Amém? Aleluia. O único jeito de me parar agora é só Deus falar, para, eu paro. Agora segura. Por esse motivo, parou-se a multiplicação. Agora, qual foi a solução para que houvesse uma mudança? Versículo 14. Santificai um jejum. Santificai o quê? Santificai um jejum. Apregoai um dia de proibição. Congregai os anciãos e todos os moradores desta terra. Aonde? Aonde? Aonde, igreja? Na casa do Senhor. Então escute, eu vou jogar algo para a liderança. Eu vou jogar algo para a liderança. E a liderança pega. Importantíssimo seria se marcasse um dia com Deus, em jejum e oração, sem pressa de ir embora, para clamar a Deus e deixar Deus trabalhar. Aí diz aqui, clamai ao Senhor. Clamai a quem? Ao Senhor. E as coisas vão ser mudadas. A multiplicação vai começar a vir novamente. Em nome de Jesus. Amém? Agora, quando se trata de multiplicação, olha só, vou começar frutificação e multiplicação. Quando se trata de frutificar, são vários sentidos. Um dos sentidos na igreja trata-se de
almas para o reino de Deus. Isto é frutificar. Agora, como eu estou entrando aqui entre a multiplicação, que simboliza também o plantio ou plantar. Digamos que alguém entregou a vida a Jesus hoje. Então houve uma frutificação. Houve uma frutificação. Então nós temos que trabalhar com essa pessoa que entregou a vida a Jesus hoje. Alguém aceita Jesus, nós fazemos festa, nós nos alegramos, nós tiramos foto, nós postamos no grupo. E amanhã? Cadê essa pessoa? Onde ela está? Compreende isso, irmãos? Olha, existe uma pesquisa, e pesquisa você sabe que ela funciona. Dá uma diferença para mais ou para menos, mas normalmente ela funciona. Porque lá, depende da fonte que vai fazer a pesquisa, né? Mas houve uma pesquisa de que uma igreja com 10 anos, se ela tem 200 membros, já passou para ela o dobro e estão desviados. Compreende isso ou não? Isso é grave, isso é sério. Se a nossa igreja tem, digamos que 500 membros, já passou o dobro por ela e estão desviados. Isso é grave. Uma coisa que não existe nas igrejas, raramente existe isso nas igrejas. Eu não estou falando do ADEF, estou falando de as igrejas. Algo que praticamente não existe nas igrejas são um ministério de reconciliação. Como é que vai multiplicar desse jeito? Eu estou depois do frutificar, hein, gente? Antes da multiplicação. O assunto é antes da multiplicação. Como que a igreja vai multiplicar se alguém aceita Jesus e amanhã está desviado? Onde eles estão? Existe uma pesquisa, eu devia ter trazido a pesquisa aqui completa. Mas existe uma pesquisa que mais ou menos 65%, não estou seguro, mas é mais ou menos isso, de pessoas que estão desviadas e não receberam um telefonema do pastor, de um líder da igreja, e quando recebe é para cobrar. É cobrança. Isso é sério, irmãos. Eu acredito que nós, como igreja, precisamos mudar um pouco a nossa mentalidade. Eu acredito que nós precisamos fazer igual meu pai na fé. Eu não queria citar, mas eu tenho que citar isso. Eu aceitei Jesus domingo de manhã, escola bíblica dominical. Tá bem? Aleluia. Então por isso você gosta da palavra, né? Quando foi na segunda-feira que eu cheguei em casa para almoçar, o meu pastor estava lá me esperando. Eu falei, meu Deus, meu pastor na minha casa. No dia seguinte, eu vim te visitar e fazer uma oração por você. Eu falei, meu Deus, velho. Irmão, perdi a fome. Perdi até a fome. Nunca tinha recebido um pastor na minha casa. Estava ali. Gente. E tudo do meu pastor era Bíblia. Qualquer coisa era Bíblia. É Bíblia, Bíblia, Bíblia. O tempo todo é Bíblia, Bíblia. Igual o pastor Robson. É Bíblia para todo lado. Se cortasse nele, parece sair a Bíblia. Nós como igreja precisamos pensar em um ministério de reconciliação. Olha só. Deus, quando Caim matou Abel, qual foi a pergunta que Deus fez para Caim? Alguém lembra? Caim, onde está o teu irmão Abel? Deus queria saber. Onde ele está? E o Senhor está perguntando para você hoje, onde é que está o irmão seu que estava do seu lado aí, que não está mais? Onde ele está?
Você quer que haja multiplicação na igreja? Quem quer que haja multiplicação na igreja? É só eu? E onde é que está então aqueles que um dia esteve aí do nosso lado? Será que nós ligamos para ele? Será que nós fizemos uma oração para ele? Específica. Um jejum específico. O primeiro jejum que eu fiz na minha vida, eu tinha um ajudante que trabalhava comigo. Eu aceitei Jesus domingo, segunda-feira comecei a pregar para ele. E eu não sabia como pregar, não sabia, eu pregar do meu jeito, eu não sabia nem como pregar. Do meu jeito. Mas eu tentava. Eu comecei a convidar para a igreja, eu não ia de jeito nenhum. Só queria beber. Não, vamos. Nada. Aí eu disse que jejum funciona, então vou fazer um jejum. Fiz um jejum. Deus, eu quero que o Senhor leve eu na igreja hoje. E convidei. A questão é que nós queremos que a pessoa vá para a igreja, nós oramos por ele, mas nós não convidamos. Ele precisa saber que existe um culto e que você vai estar no culto que você convidou ele. Eu jejuei por ele, orei por ele e convidei. Vamos no culto hoje? A resposta era sempre a mesma. Se eu tiver tempo. Quando a pessoa fala isso, irmão, é porque não vai mesmo. Se tiver tempo. Como é que o negócio tiver tempo? Para Deus não existe se tiver tempo. Para Deus nós criamos o tempo. Fui para a igreja. Quando eu estou na igreja, chegou na igreja. Eu fiquei muito feliz. Senhor da glória, funcionou. Então tem que continuar orando e jejuando. Amém? Então tá bom. Santificar um jejum. Digamos que você santificou um jejum. Estou trazendo a solução. Você santificou um jejum para que haja multiplicação. Agora, se você quer que a igreja frutifique no sentido de pessoas, você vai convidar pessoas para estar no culto. Agora, nós existe um defeito muito grande também, nós cristãos. Um defeito, entre aspas. Nós devemos convidar as pessoas para vir para a igreja? Devemos. Devemos convidar para vir para o culto? Devemos. Mas se você procurar na Bíblia, provavelmente você não vai encontrar essa palavra, essa questão. Convidar alguém para a igreja ou convidar para o culto. Marcos 16. As últimas palavras de Jesus. Ide por todo mundo. Termina o versículo. Nós não pregamos. Praticamente nós não pregamos, irmãos. Ou eu estou enganado? Ou eu estou enganado? Nós falamos, você que está do outro lado nos assistindo, vem para a igreja. Você encontra agora, não, vai fazer uma visita para nós. Mas nós não pregamos. E as pessoas às vezes têm dificuldade de pregar. Como começar uma pregação para quem eu não conheço? Permita-me só dar só um entre parênteses rapidinho, isso aí. Permita-me. É porque existe um estudo, qualquer vou ministrar aqui. Esse estudo, eu montei esse estudo, chama-se ID. 3 letras. Qual o nome? ID. A primeira letra significa identificando. A segunda letra significa Deus. E a terceira letra significa emergente. Emergência. Identificando Deus com emergência. Como começar uma conversação com quem você não conhece no sentido de pregar para ele? Usa o momento que você estiver passando. Qual o momento que está hoje pela manhã? Hoje de manhã estava como? O tempo. Estava quente ou frio? Estava frio ou quente? Nós temos dificuldade, mas que frio terrível, hein? Não, mas que calor, hein? Aproveita que está frio
ou está quente, ou o clima está gostoso, e começa a falar para a pessoa. Fala da Bíblia, fala que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o capítulo de número 2. Eu não sei que hora que eu tenho que parar, então eu vou falando aqui. Capítulo número 2, versículo de número 12. Quem encontrou diz aleluia. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. Termina o versículo. Parece que o negócio está ficando meio apertado, não? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns. Aqui está no plural, na minha Bíblia está no plural. Com jejuns. Eu acho que a igreja come demais. Vamos parar um pouco de comer e fazer jejuns específico para Deus. Quando você faz um jejum, significa, sabe o quê? Significa que você está dizendo para ele que o alimento é muito melhor. Melhor dizendo, que Deus é melhor do que o alimento. Você deixou de comer por causa de Deus. Então você está dizendo para ele que ele é melhor do que o alimento. E no momento que você jejuma, a sua carne vai enfraquecer-se. Porque a Bíblia diz que é uma grande guerra entre a carne e o espírito. Mas quando jejuamos, a nossa carne, ela enfraquece. E significa que o nosso espírito fortalece. E você tem uma comunicação melhor com Deus. Aí, lembra do que Paulo disse? Quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Agora, quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. Então é melhor estar fraco para poder estar forte. Aleluia. E o versículo de número 13 também é a solução. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Aleluia. Esse arrepende-se do mal aqui, entende-se por teofania, porque a Bíblia diz que Deus não se arrepende. Só que aqui está dizendo que arrepende. Deus arrepende ou não arrepende? Mas como é que está falando que arrepende aqui? Diga teofania. A manifestação de Deus de forma humana. Porque Deus, Jesus, entendemos que Ele teve duas naturezas. Quantas? Duas. Divina e humana. Na humana Ele teve fome, na divina Ele saciou nossa fome, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Na natureza humana, foi colocada na sua cabeça uma coroa de espinhos. Na divina, Ele tem uma coroa de ouro. Na divina, na humana, Ele sentiu cansaço. Na divina, Ele tira todo o nosso cansaço. Aleluia. Louvado seja Deus. Mais um aqui para poder. Solução. E meu tempo já foi. Versículo 25. Para nós já começar a finalizar. E disse: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos por aquelas 4 tipos de gafanhotos ou de insetos que nós lemos no versículo de número 3 do capítulo 1. Versículo 25 diz, do capítulo 2, está falando que vai restituir os anos que foram consumidos por esses 4 tipos
de insetos ou de demônios, como diz alguns estudiosos. Você crê nisso? E o versículo de número 26 diz: e comereis fartamente e ficareis satisfeitos. E louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo, termina o versículo. Existe uma versão que diz: e o meu povo nunca mais será envergonhado. Tem alguma versão assim? Nunca mais? Tem aí? Leia, por favor. Deus falando: e o meu povo jamais será envergonhado. Agora levante a mão direita e diz: em nome de Jesus, a partir de agora, jamais eu serei envergonhado. Toma isso para a tua vida em nome de Jesus. Amém? E o versículo número 27 diz: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo, termina o versículo, não será envergonhado para sempre. Irmãos, é para sempre, está dizendo o texto. Está escrito, igreja. Nós temos que crer no que está escrito. Está escrito, acabou, vai cumprir mesmo, em nome de Jesus. A Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. Mas se a Bíblia dissesse que fosse Jonas que tivesse engolido um grande peixe, eu acreditava, porque é a Bíblia. E eu creio no que está escrito. Amém? Vamos nos colocar de pé, que o tempo já foi. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, deixa eu fechar minha Bíblia, que senão não para de falar, né? Mas a Bíblia diz que ainda que a figueira não dá frutos, ainda que a oliveira também não produza frutos, ainda que não haja vaca na malhada, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Você crê em Deus? Haverá uma grande multiplicação nessa igreja. Você vai frutificar e multiplicar em nome de Jesus. Agora pega os textos ou ensinamentos, procura santificar mais a sua vida, procura ser fiel ao Senhor, e você será um frutificador, ou seja, já é, né? Um multiplicador, em nome de Jesus. Amém? Quero estar agradecendo a Deus por essa oportunidade e voltando a direção ao nosso querido pastor João. Deus nos abençoe e até.